Não sei se você E viu tranquilo. E aí agora a gente decidiu fazer uma live justamente para conversar um pouquinho sobre pirâmides financeiras e esquemas financeiros aí, para ajudar o é, pessoal a não cair em uma bagunça dessa aí. exatamente. Diogo, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te contar então como que surgiu a ideia dessa live. Vou te contar duas histórias bem rápidas, tá? E aí, ou seja, Bora? eu vou ajeitar aqui o meio de campo para você chutar pro gol, tá bom? Fala, Robinho, tudo bom? Vira e mexe, eu vou dando um alô pra minha galera aí, tá? Olá, olá. Então, ó, o Dodô, rapaz, tempão que eu não vejo o Dodô, tudo bom? Seguinte, ó, o Diogo. Pessoal, para quem não conhece o Diogo, quem não tava, nem, não acompanhou a live da semana passada, o Diogo ele é responsável pelo canal FI Fácil, tá certo? De fundos imobiliários, e é especialista em investimentos e em fundos imobiliários, tá certo? E aí, na semana passada, na quinta-feira passada, a gente fez uma live aqui falando de maneira geral desse universo aí dos fundos imobiliários. E aí foi bem legal, o pessoal gostou muito, né? E eu chamei então o Diogo para a gente fazer mais uma. E aí, assim, vamos falar sobre essa questão das pirâmides, da renda passiva e como que investimentos, como por exemplo os fundos imobiliários, podem nos ajudar, né, a, a não cair na cilada, enfim, ter uma fonte de renda recorrente aí, né, e entender um pouco melhor essa dinâmica dos investimentos. Mas, Diogo, deixa eu te contar aqui então, olha só. É, Na semana passada, cara, eu estava aqui em casa trabalhando e tal, e aí eu recebi uma mensagem da minha irmã. Ela mandou uma mensagem para mim falando, perguntando assim, Thiago, você já ouviu falar nesse tipo de investimento? E era uma pirâmide, né? Eu, pelo nome, assim, eu não fico investigando esse tipo de coisa, né? E aí eu falei, não, ela me mandou o link, eu cliquei, entrei, aí eu falei, nossa, uma pirâmide, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, sabe? Eu não expliquei muito para ela, eu falei, isso é furada, cai fora. E ela também estava ocupada, a gente nem conversou muito. Eu fiquei com isso na cabeça depois que a gente estava batendo papo sobre o que falar no nosso conteúdo da live, e aí eu lembrei disso aí, né? E aí eu comecei a prestar atenção e a ver várias pessoas falando sobre isso, e começou a chegar, cara, nos meus WhatsApp, nas minhas redes sociais, várias mensagens aí, o pessoal falando de pirâmide e tal. E eu lembrei de uma outra história, se eu não me engano, acho que foi em 2008, eu acho. Uma pessoa da minha família, eu não vou falar nome nem quem é, porque entra amigos e familiares aqui para não expor a pessoa, tá? Mas uma pessoa muito próxima, muito íntima da minha família, me ligou um belo dia, eu morava em Salvador nessa época, eu sou cearense, mas já morei em vários lugares, estava lá na Bahia, e ela me ligou e falou assim, Tiago, você já ouviu falar em umas empresas, na época era Bebom, Telex Free, e tinha uma outra que agora eu não vou lembrar o nome. E ela falou, é muito bom porque meus amigos estão investindo, inclusive uns colegas do trabalho já colocaram muito dinheiro, tem o cunhado da minha amiga que vendeu foi o carro para colocar dinheiro, ele parou de trabalhar, ele fica só mexendo com isso e é ótimo. Aí eu falei, mas o que tem que fazer? Ela falou, não, você só clica lá, você tem que entrar todo dia e ficar clicando num botão para divulgar o trabalho da empresa. Tá? Eu falei, cara, foge, isso aí é fria e tal. E é uma pessoa, essa pessoa que me contactou, uma pessoa super inteligente e tal. E aí ela ligou falando assim, o que, que você acha? Eu falei, olha, é fria, é pirâmide, não se meta com isso, né? Isso não dá certo tal. E aí ela falou assim, tá legal, eu tô pensando em botar 20 mil. Eu falei, viu, você ligou para saber o que eu acho ou para me comunicar que está botando dinheiro nisso, né? Aí, resultado, olha só, colocou dinheiro, essa pessoa colocou dinheiro de uma melhor amiga e da irmã dessa pessoa. E da mãe dessa pessoa também. Então foi falando, não, é muito bom, tá todo mundo ganhando dinheiro e foi chamando, convidando pessoas e aí o negócio quebrou, logicamente, né? As pessoas, os envolvidos lá foram processados, alguns foram presos e tal, e ela teve que pagar o prejuízo das outras pessoas que ela envolveu no negócio, porque ela se sentiu culpada por ter colocado essas pessoas inocentes no esquema, né? E aí depois eu esperei a poeira baixar, né, para não
né, a dor de cabeça, a raiva, né, passar, depois de alguns bons meses, aí eu liguei, viu, e aí, lembra daquele negócio? Você viu, eu falei pra você, não se meta com isso. Eu falei, então, pois é, mas eu tava tão cega, porque eu tava vendo o cara parou de trabalhar, botou o dinheiro do carro, tava ganhando, e eu achava que era um negócio assim do outro mundo, né, cara? E as pessoas se iludem por isso, por esse ganho fácil, né? Eu acho que desde que o mundo é mundo, as pessoas querem uma fórmula mágica para ganhar vida, para ganhar dinheiro, sem esforço, sem trabalhar, sem estudar, sem correr atrás. E, cara, duvide, né? Sempre que a esmola for muito grande, duvide, cara. E aí eu acho que o Diogo pode falar um pouco aí da experiência dele com isso. E a gente estava batendo um papo antes de começar a live, né? O que, que a gente pode olhar? Diogo, fala assim, ó, fala um pouco da sua experiência, se você tem algum caso, algum histórico aí, com cliente, ou amigos, ou familiares, e o que, que as pessoas devem olhar para conseguir identificar se é uma furada ou não. Né? Logicamente que ter certeza é difícil, mas para ter pelo menos uma noção, né? Se o negócio faz sentido. Ó, uma coisa é fácil. O YouTube voltou, vou baixar o volume aqui. É isso que eu ia falar pra você, que eu Pronto. tô me escutando aqui. Já Não, baixei. beleza, uma coisa é bem claro o que eu tenho na cabeça. É o seguinte, já me ofereceram esses esquemas, já. Ah, que é muito bom, você convida, você vai virar Diamond, que é Diamond, anda de Mercedes conversível, e aí você vê aquelas propagandas que realmente, quem tá lá no topo, vai. Até tem alguns produtos interessantes que tem esse esquema de pirâmide, e o que eu acho um absurdo, por exemplo. Imagina, você começar a pagar comissão para quem não está trabalhando. Não faz sentido. Você tem que ficar colocando pessoas embaixo para ganhar. O que você tem que entender é que para trabalhar, para ganhar dinheiro, você tem que suar a camisa. E não precisa suar literalmente, você pode suar a sua inteligência. Você pode. Hoje em dia tem vários métodos legais e interessantes de você conhecer. Marketing digital, tem muita coisa aí interessante. Bom, o que normalmente você já. Bom, peraí. Alguém que te promete 1% ao mês, 10% ao mês, 1% ao dia, eu já escutei. Cara, qual que é a nossa referência? E aí, se você olha a maioria dos canais de finança, eu também faço isso, até para conhecer, por exemplo, eu sou especialista em fundos imobiliários. Até para conhecer de fundos imobiliários, eu falo bastante do Tesouro Direto, e da taxa Selic, que é justamente a taxa base de juros. A taxa base de juros hoje está 3% ao ano. Se alguém te oferecer 20% ao mês, cara, 1% ao mês eu já acho um absurdo. É difícil demais de conseguir. Ainda mais se alguém te fala. E aí existe um negócio que chama eu te garanto. Acabou, filho. Você escutou que é 1% garantido, acabou. Não tem o que você fazer. Não existe. Por exemplo, ações, você consegue ganhar um potencial de 100%, 200, 300, que dá inclusive mais que 1%? Consegue. Mas não são todas as ações, não é a todo momento, a ação ela é volátil, então nada é garantido com ação, nada é garantido com fundos imobiliários. Toda renda variável, ela é variável, ela sobe e desce. Se faz sentido, se é um bom imóvel, se é uma boa empresa que está crescendo, aí sim você tem um ganho, mas a gente sempre pensa no longo prazo. Se você quer uma coisa imediata para ganhar dinheiro agora, não existe. Trabalha. Vai ter que trabalhar com vendas, né, cara? Para ter resultado imediato, vendas. Vai vender alguma coisa, ideia, serviços, produtos. Aí você vende, recebe, né? Se você pensa em investimento, cara, é médio e longo prazo, né? Você até tem um retorno no curto prazo, mas é um negócio assim. O duro que ninguém gosta de escutar uma coisa, é o seguinte, o que vai te deixar rico não é investimento. Investimento protege seu patrimônio. Ah, mas tem ação. Cara, é difícil. Por exemplo, a gente escuta muito o caso da Magazine Luiza. Cara, eu duvido que qualquer gestor que não estava lá que conhecia bem a cúpula da Magazine no começo, investiu e ficou tranquilo. É difícil, ou senão o cara, quando a empresa subiu 300%, achou que ele não ia subir mais. Então, o cara que tomou uma posição lá atrás, isso são raríssimos os casos. Não estou falando que não acontece, estou falando que é muito raro. Sim. Então, você não pode pegar um exemplo desse e achar que tudo vai virar... você vai montar ali e você vai ficar bilionário. Então, assim, o que normalmente...
explode é uma empresa, ou seja, você começa a trabalhar na sua empresa ou monta uma empresa e ela explode, aí sim você ganha dinheiro. Pode olhar todos os casos dos bilionários, Bezos, que é o dono da Amazon. Cara, a Amazon virou o que virou por conta dele. E aí sim ele ficou bilionário. Não foi, ele investiu em ação, ele investiu na própria empresa. Ele investiu em si mesmo. Então a primeira coisa, ele investiu em si e trabalhou. E aí sim, agora, você tem casos como o do Warren Buffett, que sim, ele já tinha um patrimônio alto e investiu bem. E tomou algumas posições boas. E isso sim, isso pode te ajudar. Mas ele mesmo fala que o que ele ganha, como que ele ganhou, foi no longo prazo. Não foi imediato. Então, Ô, Diogo. Isso. Pode falar. Não, e esse cara aí, Warren Buffett, que é tido como um dos, ou o maior, né, dos investidores aí de renda variável e tal. Quanto que é o retorno desse cara, médio, por ano? Só para a gente ter uma ideia do cara que é considerado o melhor do mundo, quanto que ele tem de retorno ao ano? Só para o pessoal ter uma ideia, para ver se faz sentido essa história do retorno das pirâmides com o retorno real. O retorno dele ao ano é 20%. 20% a 25%. Então, assim, isso a média dele, historicamente ele teve anos, eu acho que esse ano vai ser um dos anos que, se você for olhar, ele perdeu mais de 6 bilhões. Vai ter anos que você vai perder, mas no longo prazo, a carteira dele de longo prazo rendeu em média, teve ano, acho que com esse ano piorou para 19%, mas da última vez que eu olhei estava em torno de 23%. Então, cara, se alguém te fala que vai te dar todo ano 100%, é impossível. É impossível. Nenhum mercado consegue isso. Não é sustentável no longo prazo. O que você tem que pensar é o seguinte: investimento tem que ser sustentável no longo prazo. Você tem que pensar que, tipo, o que você está por trás do investimento? Quando você comprou a ação, você não está comprando um papel. Você está comprando uma sociedade, uma empresa. Então você tem que acreditar nela. Você tem que saber o que a empresa ela consegue fornecer para realmente crescer. E aí sim, ela vai ser bem sucedida e você vai ir nessa onda. Mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Ele fala muito bem isso também, você tem que conhecer. E mesma coisa com fundo imobiliário. Fundo imobiliário você investindo no mercado imobiliário. Então, cara, quantas vezes você comprou uma coisa e um prédio, sei lá, comprou sua casa e de repente já está valendo o dobro? Não é assim, o mercado demora a maturar. Você pode pegar uma região boa ou não. Então, você tem que entender que a realidade é próxima de você. Você não adianta chegar e falar, não, mas aquela pessoa, não. No que ela investiu? Mercado imobiliário, você escuta 1 milhão de pessoas falando que dobrou patrimônio de mercado? Não, você não escuta, porque isso não é a maioria. Então não tente se encontrar na minoria. O que normalmente dá ganhos maiores no mercado de ação é o mercado derivativo, né? É um derivativo da ação. Aí sim você tem ganhos potenciais. Mas o risco, gente, é muito alto. Monstruoso, Você vai trabalhar alavancado o tempo inteiro, né? E é essa questão que você falou aqui, que é a prática do negócio. Quando você trabalha alavancado, não sei se todo mundo aqui conhece o que é essa palavra alavancado. Acho que não. É o seguinte, gente. Eu vou explicar aqui. O que acontece? Num produto alavancado, você entra com seus R$1.000, só que você trabalha investindo em 100 mil. Lindo, né? Nossa senhora, quando você ganha 1% de 100 mil, você pode dobrar seu capital só com isso. Lindo, perfeito. Você ganhou 1% de 100 mil, que é o que você está trabalhando, você ganhou o dobro do seu capital realmente investido. Já pensou se você perde? Você perdeu o mesmo 1%, você perdeu todo o seu capital. Você perde se o mercado não tem, né? Você perdeu 2, 3, você pode perder muito mais do que você tem. Então você tem que depositar. Então, mercado alavancado, você está trabalhando com mais do que seu capital. Quando você faz isso, você pode ganhar muito mais, mas você pode perder muito mais também. Então, a alavancagem é justamente isso. O mercado financeiro permite isso por conta de algumas operações. A maioria do tipo de operação é de proteção, só que muita gente usa de forma errada, né? Ela utiliza para tentar ganhar risco, para tentar ganhar dinheiro. Pode falar. Não, as grandes empresas utilizam aí como forma de hedge para proteção de câmbio, por exemplo, né? Então, sei lá, ela vai fazer... Proteção de commodity. Por exemplo, você citou um dos maiores exemplos, né, de proteção, que é, por exemplo, um exportador que não quer ficar exposto ao dólar, ele vai no mercado futuro de dólar e compra e faz uma compra de dólar justamente para proteção. Ou às vezes ele nem vai no mercado exatamente, ele fala com o banco faz essa operação toda.
Existem também, por exemplo, a Petrobras. A Petrobras faz dois tipos de hedge. Ela faz hedge de dólar, justamente para o preço não variar muito, e faz hedge de commodity, que é o petróleo. Então, as commodities em geral, boi gordo, milho, tem vários desses produtos que a gente chama de commodities, e a branch do petróleo é a WTI e tal. Então você consegue fazer proteção, justamente por que a empresa faz isso? Porque para a empresa é interessante ter um fluxo de caixa constante, né? É previsível, né, quando ela faz essa operação. Previsível. Então ela faz isso por uns 6 meses e é por isso que faz. Só que tem muita gente que especula nesse mercado. E tem que tomar cuidado que especulação não é um mau sentido para a palavra. Mas a especulação em si, ela traz um risco. Então, assim, tem muita gente que ganha dinheiro operando com pouco? Tem. Mas tem muito mais gente que perde muito mais dinheiro. Exatamente. Então, a regra é perder, cara. Então, cuidado. Muito cuidado com isso, né? É o normal nesse tipo de operação. Então, enfim, é uma coisa... É uma situação assim que, cara, olha, eu até acompanho alguns profissionais que mexem com opções, né? E eu fico vendo o nível de envolvimento dos caras com o tipo de operação. Eles estudam muito, eles têm dezenas de estratégias diferentes para cada tipo de mercado, para cada tipo de ativo, borboleta, não sei o quê, fica o dia todo, de manhã, de tarde, de noite, olhando o gráfico e fazendo, né, gestão de risco, e aí o cara vai lá e muitas vezes ganha num dia, no outro dia perde, e as operações vão se anulando, né? Ele vai esperando o dia que ele dá uma tacada certa e ganha um absurdo. Só que do mesmo jeito que isso pode acontecer, ele também pode dar uma tacada errada e perder muito, né, cara? Então é uma coisa que não tem garantia, né? Não tem bola de cristal, né? Não tem, assim, eu falo, assim, tem muita gente, assim, apesar de... É um mercado complicado, mas tem muita gente boa de day trade, tá? Então a gente está falando de day trade, fazendo dessas operações assim. Só que o que todo mundo esquece é que, na verdade, um trader, apenas 1% vai dar certo. E aí todo mundo quer ser esse 1%. Que realmente é uma profissão linda. Você trabalha 2 horas e consegue. Só que são 99% que vão perder dinheiro para 1% ganhar. Então, assim, e outra, existe muito estudo, muita cabeça. Então, assim, as pessoas... Que escravo do negócio, cara. Tem isso também, mas assim, as pessoas que ganham, elas têm uma consciência muito maior financeira, ou seja, ninguém vai lá para esse mercado para ganhar, entendeu? Para perder dinheiro. O receio todo que eu falo também é o seguinte, as pessoas no geral, elas querem uma solução milagrosa. Não existe solução milagrosa. É muito trabalho, e aí para você realmente conseguir obter algum tipo de ganho, tanto no mercado financeiro e tudo mais. E é isso que você tem que entender, é muito trabalho e muito estudo. Não existe nada de graça, não existe... eu tô com uma dívida e vai assim, nossa, eu escutei alguém falando que ganha 200%. Pô, não existe isso. Você sabe a história que a pessoa passou? Então, o que existe é o seguinte, você assalariado, o que você tem que fazer? Você não tem que deixar seu dinheiro na poupança. Você tem que fazer um portfólio legal para ter um rendimento legal. Vamos supor, hoje, uma carteira rende 3%. Se você deixar na poupança, rende 2,25%. Olha que absurdo. Você está deixando de ganhar dinheiro se você bota na poupança. Tá? Você está perdendo para a inflação. Mas beleza. Aí o que eu estou falando para você fazer? Em vez de você ganhar os 3%, coloca um pouquinho em ação, uns 15%, coloca uns 30% em fundos imobiliários, coloca um pouquinho de ação, às vezes no exterior, dependendo do tamanho do seu portfólio. Beleza, aí você monta um portfólio, e o que ele vai te dar, você faz uma diversificação, e o que ele vai te dar, em vez de 3%, vai te dar 6%, ou 5,5%. Ou seja, o que eu estou te falando é que normalmente você consegue ganhar 180% a 200% do CDI. E é isso que você vai ser. Se o CDI, e assim, às vezes, você pode ficar mais exposto no mercado, às vezes você é mais novo, e topa um risco maior, ser mais arrojado, topa ficar mais ação. E aí sua carteira pode chegar a bater os 20% lá que a gente comentou do Warren Buffett. Então, é isso que você tem que saber, entendeu?
Mas do mesmo do mesmo jeito, você pode ganhar 20%, você pode perder também. Você tem que estar disposto a isso e saber que está jogando um jogo de longo prazo. E aí eu estou falando isso para você fazer com o seu. Você proteger o seu patrimônio, né? Uhum. E é isso que a gente tem que pensar. Investimento, ele não é um jogo. Ele não é um ganho garantido. É um estudo onde você está sabendo qual ativo que está te dando retorno. Você compra uma casa, um prédio ali para alugar, você sabe que vai receber. No final, você pode até depois vender mais caro, mas o que você quer é esse ativo. Então, você tem que cuidar. E é um longo trabalho ali. É tijolinho por tijolinho. É você montando a sua carteira para conseguir realmente ter ganhos interessantes, entendeu? Então, é jogar o jogo do longo prazo. Essa é a mensagem. Não é chegar simplesmente... Olha, tem aquele... Eu escutei do Telex Free que me dá 1% ao mês. Garantido. Cara, falou garantido, meu irmão. Outra coisa que eu vejo muito nessas pirâmides, eu dei uma pesquisada aí, né, antes da gente vir para a live, e aí uma coisa que é recorrente é assim, ó, não é ilegal, totalmente seguro, totalmente legal. Ou seja, cara, se a pessoa já está falando isso, se fosse algum tipo de coisa que não gerasse dúvida, que não gerasse desconfiança, o cara não precisava falar isso, certo? Então ele já coloca lá, olha, é legal, você está apenas fazendo uma ajuda, como que ele fala? Ajuda comunitária para quem precisa. Cara, não sei, é muito louco, viu? Mas enfim, mas as pessoas caem nessa, né? E aí eu acho que uma boa dica aí para você ficar esperto é olhar sempre para a taxa de juros básica da economia, para a Selic, né? Veja Isso. quanto que está a Selic. A Selic a gente considera, o mercado considera como o investimento risco zero. Tem algum risco, mas de maneira geral é assim que ele é conhecido. E hoje está em 3%, cara. Né? Lógico. Ao ano? Ao ano. Outros investimentos mais arriscados, fundos imobiliários, ações, vão te render mais, mas você sempre tem essa taxa de 3% como base, e aí você vai adicionando, né? Sei lá, um título do Tesouro aí de longo prazo, sei lá, vai ter o IPC, a Selic mais o IPCA mais a inflação do período, então mais 2, 3% em cima, enfim, e assim vai. Então, uma coisa, um retorno de 10, 20, 30% ao ano, cara, começa a desconfiar, né? Quanto maior esse retorno, mais longe dessa taxa de juros da economia está e mais esquisito vai ser esse negócio, né? Maior o risco que você tem que entender. Tipo assim, você tem que saber no que você está investindo. Não existe milagre financeiro. Não existe dinheiro brotando do nada. Uma ação, ela cresce de capital porque ela ocupa um market share maior, porque o caixa dela aumentou, porque ela definiu mais um produto, então ela pode ganhar mais dinheiro. Isso que define se uma empresa sobe ou não de valor. Existem movimentações de curto prazo ali, mas no geral, uma empresa cresce quando ela tem um portfólio, ela aumentou, ela comprou uma empresa que faz sentido. Então, você tem que saber o que está te dando dinheiro. Quando você investe em ação, o seu dinheiro deve vir dessa ação, do que a empresa está o que ela fornece para o mercado. E isso reflete no preço dela. Entendeu? E assim, por isso que você pode ter ou não um ganho de capital. Você pode optar também, às vezes, por uma empresa que paga mais dividendo. Então tem várias questões aí que a gente avalia para decidir se uma empresa vale a pena ou não. E assim, e aí você entra numa jogadinha dessa, onde o cara não te disse que não, mas você bota mais uma pessoa, e aí você começa a ganhar comissão. Entendeu? O que está acontecendo é que você só vai se dar bem se você colocar muita gente embaixo, as pessoas. Quando você vê que você está ganhando não pelo seu trabalho e pelo dos outros, uma hora vai ser difícil conseguir mais pessoas, e é a hora que a pirâmide colapsa e aí você fudeu, né? Quem está lá em cima está ganhando, a gente já saiu com lucro e você sempre está na base e se ferra, entendeu? Por quê? Porque você foi ganancioso e você não sabe o que é o mercado. E é foda isso, porque normalmente duas coisas atraem essas pessoas. Normalmente a pessoa está desempregada, igual você comentou, ou seja, ela está numa dificuldade financeira e ela quer uma solução milagrosa que não seja de fato o trabalho. Às vezes, mas a pessoa ganhou e tal. Então, não existe milagre.
E a mesma coisa que, por exemplo, assim, o trader, eu sou fã de trader, eu já trabalhei com trading, eu gosto disso. Só que assim, o que vocês não sabem é o trabalho que dá. É muito trabalhoso. O estudo que vai para você ter uma carteira vencedora e a capacidade mental é muito alta. Então, assim, não é de um dia para a noite que você vai virar um trader e sair ganhando R$ 1.000 por dia. Não acontece assim. A vida não é tão fácil. É 1 ano, 2 anos para você virar um trader razoável. Entendeu? Então, assim, e depois você está disposto a perder. Então, assim, o que a gente vê nem sempre é o que a gente colhe, né? Então você tem que tomar cuidado que o esforço que a pessoa passou, entendeu? Então, tanto no mercado quanto nisso, não existe milagre. Legal. Diogo, vamos fazer assim, ó. Eu vou lançar mais uma ideia aqui para a gente discutir e depois a gente abre aí para o pessoal fazer perguntas, pode ser? Pode, mas eu acho que teve uma pergunta de alguém aqui atrás, não sei se você consegue enxergar. Perguntou, acho que qual setor que a gente investe, Aqui. alguma coisa assim. Esta. Você acha? Qual setor? Eu acho que a gente pode. Qual setor vocês estão de olho? Quer responder essa já? Não, a gente pode, vamos responder. Você responde um pouquinho, depois eu respondo também, se você quiser. Tá, beleza. Então vamos lá, ó. Cara, assim, eu gosto muito do investimento em ações, né? Eu sempre estou olhando para o longo prazo, tá certo? Eu tenho uma parte da minha carteira que é muito pequena ali, não dá nem 5%, que é um investimento um pouco mais arriscado, que eu resolvi correr risco, mas que isso não vai comprometer o meu patrimônio. Isso foi feito de maneira pensada, né? Foi um risco calculado que eu tomei. Mas, de maneira geral, eu até anotei aqui, olha, o meu investimento eu não recomendo, tá certo? Que as pessoas sigam a minha recomendação, aliás, o meu perfil de carteira, porque é particular. A diversificação vai da pessoa, do perfil dela que ela tem, né, da tolerância dela a risco, da situação financeira, enfim, são muitos os fatores, do conhecimento de mercado que ela tem. Mas tá, olha só, como é que está hoje a divisão dos meus investimentos aqui? Eu tenho uns 5% em renda fixa, né, que é basicamente aí uma grana aí da minha reserva de emergência e mais algum dinheiro que eu vou deixando reservado lá para quando surgem oportunidades, eu ir tirando esse dinheiro e fazer alocações. Então, esse dinheiro ele está em fundos, em produtos de liquidez imediata. Então, se eu precisar, eu consigo sacar na hora, né? Eu tenho 15% em fundos imobiliários e os outros 80% está tudo em ações, né? E eu converso com várias pessoas do mercado, converso muito com pessoas do mercado. E muitos falam, eu escuto de tudo, né? Muitos falam assim, cara, você é maluco, né? Eu tenho um amigo que ele é gerente do banco aí, ele fala, Thiago, você tá com risco muito grande. Só que, e era justamente isso que eu queria, era esse tema que eu queria trazer para você, né, Diogo? Mesmo você se expondo a um tipo de investimento de maior risco, se você sabe fazer uma gestão de risco, se você diversifica, se você coloca, né, em diversos setores, se você busca alguns setores que são mais blindados às crises, você está fazendo essa diversificação. Lógico, no momento desse de pandemia aí, de crise econômica mundial, logicamente que os ativos vão ter uma queda ali. Mas se você fez bem feito, fez o dever de casa, escolheu empresas sólidas, né, pensando no longo prazo, empresas que você tinha uma certa segurança, né, baseado nas suas análises, de que não são empresas que vão quebrar com facilidade, que têm um baixo endividamento, que têm crescido no decorrer dos anos, que têm um retorno sobre o investimento e sobre o patrimônio colocado naquela empresa alto, né, elevado, seguro, que traz segurança para o investidor. Ou seja, resumindo, se você sabe o que você está fazendo e está disposto a correr esse risco, cara, é assim que eu penso, né? Eu não enxergo essa volatilidade no mercado como um grande risco para mim. Logicamente que eu calculo, né? Eu já passei por algumas crises, eu invisto em renda variável desde 2008, e eu sei que essas variações são parte do jogo. E outra coisa, nesse momento de crise, quando a maioria das pessoas correu da bolsa,
foi a hora que eu peguei toda aquela grana que estava ali reservada para investimento em renda fixa e joguei tudo na bolsa, porque, cara, é a oportunidade do momento, entendeu? Comprou Itaúsa R$ 8. Eu fiz 3 compras, cara, de Itaúsa. A melhor foi 7,49, mas não foi a maior. Eu já tinha gasto a maior parte da minha grana e a melhor foi a parte mais baixa. A grana já estava acabando assim, o negócio não parava de cair. Eu falo, Jesus, cara, aí ainda comprei a 7,49. Aí meu preço médio ficou 9 uns quebrados, 9,20, alguma coisa assim. Já tá mais de 10,40, eu acho, 10,30, né? E, então eu já tô com quase 15% de retorno aí em Itaúsa em poucos dias, cara. Então é uma coisa assim que, ou seja, você precisa estar antenado, você precisa saber o que você está falando. Olha, e aí só para fechar aqui a história, a ideia, vou deixar o Diogo fazer as considerações dele aí. O mesmo papel que alguém ganha grana, outra pessoa pode perder, dependendo da estratégia que ela adota. Então, por exemplo, chega um cara que te vendeu, assim, né? Exatamente, também, né? Mas assim, ó, às vezes o cara, ele é trader, né? Então, se o cara é trader e, por exemplo, ele compra, sei lá, Oi, por exemplo, ele quer mais é que a empresa quebre, entendeu? Porque quanto maior a volatilidade, mais fácil vai ser para ele ganhar dinheiro. Ele não quer nem saber do futuro da empresa. Ele quer a variação, ele vai ganhar na variação. Quando o mercado anda de lado, os traders não têm o que fazer, não tem altos e baixos para ele ganhar dinheiro, né? Então é isso, cara. Então você tem que definir uma estratégia, fazer uma boa gestão de risco, diversificar os seus investimentos, saber o que está fazendo, ter seguro, e não abandonar a sua estratégia. Às vezes, nesses momentos aí de volatilidade do mercado, você fala, meu Deus, fiz tudo errado. Não, cara, você pensou no momento com cabeça fria, né, definiu uma estratégia, continue nela, siga ela. Lógico, depois que a crise passar, você pode até redefinir, pode rebalancear, enfim, mas siga a sua estratégia e não compre dicas. Se você fica comprando dicas, o que tá bom, o que tá ruim, cara, vai na tua estratégia. Você precisa definir estratégia, né? É isso. O que você acha, Diogo? E aí, assim, Eu concordo. por exemplo, o Diogo, ele é especialista em fundos imobiliários. Então, com certeza, ele tem muito mais segurança de diversificação, de escolher os melhores ativos, os melhores papéis, porque ele vive isso todos os dias. O cara respira fundo imobiliário, né? E eu conheço um pouco mais superficialmente, mas eu tenho muito mais familiaridade com ações. Então, por isso que a maior parte dos meus recursos estão destinados para ações, que é o que eu vivo, entendeu? Não, Fala eu aí, concordo, Diogo. vou fazer um merchan aqui. E aí é Vai exatamente lá. isso. Existem 2 tipos de pessoas, né? Que é o Money Saver e o Money Maker. Que é Money Maker, tipo, é o seu caso. Ele gosta de fazer a gestão própria, ou ele vai estudar o mercado, ou ele vai pegar dicas de analista. Não dicas, né? Mas ele vai pegar um relatório sério de uma casa de análise e tomar a decisão com base num estudo. Existem pessoas que não estão preparadas para isso e é onde, por exemplo, você precisa de um consultor, que é o que eu faço. Hoje em dia, a minha carteira, por exemplo, ela tem 40% em fundos imobiliários e 35% em ação. Meu objetivo é chegar mais em ação e ter um pouquinho mais de ação e um pouquinho mais de fundos imobiliários também. Eu acredito, assim, eu não assusto quando você fala que você tem 80% em renda variável. Eu acho correto, assim. Só que, assim, porque você tem um perfil mais arrojado. E, assim, o que a gente vê quando a gente dá consultoria é justamente que tem perfil de cada pessoa. Tem perfil que não vai suportar uma queda de 50% do patrimônio. Que provavelmente você deve ter sofrido durante, assim, se você não sofrido, às vezes seu preço médio até está melhor, porque você comprou lá atrás. Mas se você comparar o que você estava, o valor de sua carteira, no final ali de 2019, início de 2020, com o que chegou, você viu uma perda às vezes de 30%, 40%. Mas você estava preparado para isso e isso faz com que você tome melhor. Então, assim, existe... Mas só, desculpa, rapidinho, mas tem um outro detalhe, que é o seguinte, como eu invisto em renda variável já há muito tempo, né, o retorno da minha carteira nesse período histórico, mesmo com essa queda, a minha carteira não ficou negativa, entendeu? Ela não ficou negativa, uma perda, mas ela... Né? Não, mas eu só comentei eu fiz 2 comentários. Falei que em relação a 2019 você perdeu 40%, o que assusta muita gente, mas provavelmente, como você compra mais tempo,
o seu preço de compra, que é isso que você está falando, em relação ao seu preço de compra, às vezes ele nem atingiu. Às vezes você está com o Itaúsa desde os R$ 4. Comprou a maior parte da sua posição a R$ 6. Entendeu? Então, assim, o que as pessoas têm que entender é que se você está jogando o jogo do longo prazo, o amanhã não faz tanta diferença. O que vai fazer diferença daqui 2, 3, 4, 5 anos. É isso que você tem que fazer. Só que nem todo mundo está preparado para isso. E se você não está preparado, faz sentido você ter uma ajuda. E também não ficar olhando home broker. Porque às vezes tem muita gente que acaba de entrar no mercado e comete o erro de ficar olhando home broker. Deixa eu só responder a pergunta, quais setores realmente eu invisto. Em fundos imobiliários, eu invisto em 4 setores majoritariamente. Eu invisto em crédito, é um setor é uma área de mercado que eu vim, ou seja, CRI de papel eu invisto bastante, FI de papel, eu gosto de lajes corporativas, galpões logísticos e shopping. Apesar do que está acontecendo com o shopping, para mim o que está acontecendo com o shopping é igual ele falou, eu vejo como oportunidade. Eu entrei em alguns shoppings com um preço que você não vai acreditar. Tipo assim, eu tenho ganho de 20%, 25% em um mês. E é justamente essa reserva de oportunidade. E assim, em ação, por exemplo, quais são os meus setores prediletos? Assim que começou a cair, eu virei para minha esposa e falei o seguinte, olha, a gente vai comprar banco. E aí, o que acontece? O ministro Paulo Guedes virou na reunião, várias reuniões e falou foi exatamente quase para você, né, Diogo? Eu falei, eu escutei isso na minha vida. Ele falou, ó, vou baixar o compulsório. E ele baixou 2 vezes o compulsório. O que significa ele baixar compulsório? Ele dá mais dinheiro para os bancos. Por mais que os bancos comecem a ter mais inadimplência, o que é ruim para o banco, mas ele tem, com a mesma estrutura que ele já tinha, muito mais dinheiro para fazer dinheiro, que é o que o banco precisa. Quando ele falou isso, eu falei, cara, vou nadar em banco. E aí, assim, eu gosto do setor bancário bastante, eu gosto do setor financeiro. E assim, a gente tá falando de Itaúsa porque Itaúsa é melhor, cara. Se você pode comparar, só que assim, ela também, se você comparar entre Santander, Itaúsa e Bradesco, você vai ver que às vezes o payment tá melhor no Santander, o ROI é melhor no Bradesco. Então, se você for olhar, às vezes não, a Itaúsa, por números, se você comparar setorialmente, às vezes não é a que indica. Mas se olhar no longo prazo, cara, Itaúsa... Você tem que olhar a gestão, cara. A gestão é tudo, né, cara? Assim, eu conheço as pessoas de mercado e eu já escutei várias vezes do Setúbal entrar lá na B3 falando, como que eu só ganhei 10%? Como que eu só cresci 10% esse trimestre? É a mentalidade de crescimento que o Itaú tem, é fenomenal. Então, se você tem contato com isso, você sabe que, cara, é diferenciado, velho. O sistema é melhor, nem comparo o sistema deles com o do Bradesco. O Santander é um que, para mim, tem um potencial de crescimento também bem interessante ali. Um outro setor que eu gosto também, cara, a B3. B3, a B3, ela é basicamente um monopólio aqui no Brasil. Tipo, nos Estados Unidos, não sei se a galera sabe, mas tem 3 Major League Stock Markets lá, que é Nova York, Nasdaq, Chicago, e ainda tem mais outras menorzinhas ainda. O que eu tô querendo falar é que o mercado americano é 20 vezes maior, tem muito mais. Só que aqui a gente criou uma estrutura que é difícil. Já teve outras empresas que tentaram comprar, entrar no Brasil, não conseguiram. Uma vez depois que a Bolsa do Rio faliu, você não tem mais. Então, assim, é esse tipo de mercado que você quer. E outra, e o mercado cresceu na crise. O mercado imobiliário saiu de 700 mil pessoas para 820 mil pessoas. Em 2 meses de crise. Então teve um crescimento acho que somado, acho que deu 12%. A gente já está com quase 2 milhões e meio, né? 2 milhões e meio de CPFs, pessoa física, na nossa bolsa aqui. Que, se a gente comparar com outros mercados, é muito pouco, mas se a gente comparar com o histórico brasileiro, cara, o negócio aumentou assim absurdamente nos últimos tempos. Exatamente. Aí, né? E aí, assim, falando desses setores também, mais um setor que eu acho, que eu fico ligado, é o setor de energia. E aí, deixa eu só explicar, existem 3... O setor de energia é dividido em 3 partes, tá? Ele tem a parte de distribuição, ele tem a parte de transmissão e a parte de geração. Na minha concepção, Diogo, eu até tenho uma distribuidora, mas eu acabei vendendo uma posição dela antes da crise, graças a Deus.
Talvez compense, mas eu acho que elas estão aqui mais sofrendo. Quem não está sofrendo, quem vai bombar é transmissão e geração. Isso porque o mercado tem um déficit de energia. Se vocês não acompanham, tem um mercado, tem o MCE, que é justamente o mercado de compra de energia elétrica. Transmissão é o filé mignon, né, cara? É o filé mignon. E aí eu vou fazer mais uma propaganda aqui. Existe um produto que chama FIP. FIP-IE, que é Fundo de Investimento em Participação de Infraestrutura, o IE no final. E ele justamente, você se torna sócio de uma dessas empresas que faz a administração. Por exemplo, sabe quem tem um FIP-IE muito, muito punk? A 20, que é a de shopping também, não sei se vocês conhecem, ele tem o VIG GT. A XP tem um também, que é o XP-IE. E aí eles têm linha de transmissão e eles pagam lucro, às vezes a cada 3 meses. E tem uma vantagem ainda maior. Se você vender no lucro, você não tem que pagar imposto. Então tem alguns benefícios, alguns mercados que são interessantes. E outra, isso estou falando de FIP, mas você pode simplesmente comprar uma ação, comprar uma IESA, uma Engie, Eneva, tem muitas empresas interessantes nesse mercado. Sim. Também. Então, assim, esses dois eu fico bem de olho. Tem mercados que são mais punk, o de varejo, eu acho que ele é muito no detalhe ali. Muito. Você vê Via Varejo e Magazine Luiza. Construção então, civil assim, também é complexo. Construção civil. Construção civil eu gosto, como eu gosto de ficar exposto no mercado imobiliário, eu prefiro fundos imobiliários. Então não faz sentido, e aí isso é uma análise de carteira. Se eu fico muito exposto no mercado imobiliário via fundo imobiliário, não faz sentido eu ir no Ibovespa e comprar fundo imobiliário, uma construtora ou uma empresa de shopping de fundo imobiliário, porque eu tô competindo no mesmo mercado, né? Mas tem um ponto negativo aí para as empresas, para as construtoras, ações de construtoras, que é o endividamento, né, cara? Por isso que eu gosto da fundo imobiliário. Eu odeio, eu não compro construtora. Construtora eu nunca comprei. São as empresas PDG da vida, tem um monte de carrancudo aí nesse mercado. Por exemplo, eu não gosto quando um cara vai me fazer um CRI da Elbor, por exemplo. E assim, a Elbor é uma empresa, uma das mais sólidas ali, entendeu? Então, assim, eu já não gosto de emprestar dinheiro para eles, quanto mais assumir o risco de negócio. Então, assim, eu sei que, por exemplo, fundos imobiliários, ele tem uma diferença muito grande com a ação. Apesar de ser CNPJ, os fundos imobiliários têm por obrigação distribuir 95% do lucro. O que isso faz? No longo prazo, você não tem aquele boom de crescimento. Enquanto numa empresa, o capital retido para reinvestimento faz um diferencial extraordinário na empresa. Ou seja, ela pode comprar ativos que mais valorizam e aí realmente você tem. Só que no fundo imobiliário você tem isso preso. Então, assim, só que nesse mercado de construção eu não gosto muito, justamente, você falou, um dos critérios, ele não passa no meu primeiro critério, que é de endividamento. Perfeito. O endividamento é muito alto, eles têm que ficar. Eles basicamente trabalham alavancado, né? Ou seja, se tiver que liquidar a posição, normalmente, às vezes, essas empresas elas têm que ficar girando para conseguir pagar o endividamento. E isso é uma coisa que, particularmente, eu não gosto nesse mercado. Eu também. Eu só, aproveitando aí, eu falei e não respondi a pergunta também do Diego, né? Qual setor, né? Cara, os meus setores preferidos também é energia, sem sombra de dúvida, e financeira. Banco e energia é o que eu tenho mais na minha carteira, que são ações de empresas que têm menor volatilidade e que têm forte geração de caixa. Elas são imunes, na sua grande maioria, às crises, né? Então, você ficou desempregado, mas você vai ter que continuar pagando a sua conta de energia, as empresas continuam tendo que pagar energia, o banco continua emprestando dinheiro, aí, lógico, aumenta um pouco o endividamento, mas as operações continuam, né? Vai passar um momento não tão bom, mas vai se recuperar. Os grandes bancos sólidos comerciais aí, sem sombra de dúvida, não vão ter grandes problemas, né? E eu gosto muito também, apesar de não ser desenvolvido aqui no Brasil, as empresas de tecnologia também, que a gente está começando a ver alguma coisa, né? E agora, cara, assim, para ser mais específico, já adianto para quem está nos assistindo aí,
não compre dica, veja se faz sentido. Mas uma empresa que eu tô assim, muito de olho é a Sinqia, cara. A Sinqia, putz, não... Eles estão com um case aí interessantíssimo, né? Uma liquidez monstruosa, mais de 6 vezes a liquidez deles. Estão com um plano de crescimento também muito agressivo. Teve uma live do Zero ao Topo, se eu não me engano. Acho que foi do Zero ao Topo, que é do Grupo XP, né? Que entrevistou o CFO lá da Sinqia, e o cara falando dos planos de expansão e da situação da empresa. Cara, é um negócio assim, eu acho, na minha opinião, quem não tem Sinqia é maluco, cara, não sei. Né? Mas, enfim, é um dos cases aí você, lógico, tem uma série de coisas que você tem que avaliar, preço, momento de entrada, aderência à sua estratégia, à sua carteira, um monte de coisas, né? Mas, enfim, o que eu tenho mais realmente é energia, financeiro, bancos, um pouco aí de tecnologia e umas coisinhas outras aí, mas o forte é isso aí. Né? Concordo. O Beleza? Dodo Dodô. perguntou aqui, o Dodô perguntou aqui, quais são os maiores influenciadores digitais que estão dando dicas legais sobre fundos imobiliários? Bom, segue o meu canal, primeira coisa. Eu falo bastante de fundos imobiliários. Tem muita gente boa, só que assim, eu não falo exatamente de dicas. Eu não dou, olha, depois dá uma olhada lá, eu acho que dica não é o que você tem que procurar, você tem que procurar conhecimento. E assim, a minha intenção é formar conhecimento, né? A gente tem que apresentar dados das empresas e às vezes eu comento alguma coisa se isso é positivo ou negativo. Mas no geral é só para te ajudar a tomar uma decisão. É que quando você, assim, uma coisa que você vê em fórum, não pergunte para fórum. E não pergunte pro seu melhor amigo. Por quê? Se o cara não tiver comprado, ele vai falar mal do negócio porque ele não comprou. E se ele tiver comprado, ele vai falar muito bem porque ele comprou. Então, assim, você tem que tomar cuidado, assim, porque se a pessoa não é um profissional do mercado para te dar dica, ela não vai te dar dica com o coração aberto. Ela vai te dar dica ou porque ela comprou e quer que suba, então, nossa, é bom demais, ou ela vai te dar uma dica. Então, assim... Ou ela está vendendo aquilo que ela comprou, né? Ela ouviu e está só repassando, né? E torcendo para dar certo. Tá torcendo, assim, não existe... Não procure influenciadores com dica, procure pessoas que vão te ajudar a crescer. Então, eu acho que eu faço um trabalho desse interessante em fundos imobiliários, que é o inclusive meu canal chama FI Fácil, porque eu venho desse mercado, né? Eu trabalho bastante com fundos imobiliários. Só que assim, eu tento não chegar e falar, não dá dica. O objetivo não é dar dica, o objetivo é que você aprenda como você vai analisar. E se por um acaso você achar que e só isso não for suficiente, aí você pode, por exemplo, a gente oferece também consultoria e tudo mais. Mas a ideia inicial é ajudar. Então, só que dica, eu fico um pouco assim, porque as pessoas justamente vão... Imagina, você vai num fórum e pergunta, eu vou comprar Engie? Vai ter um monte de pessoas falando. E qual que é o objetivo dela? Quando você pergunta assim, você quer duas coisas. Você quer viés de confirmação. Esse viés de confirmação é a pior coisa que pode acontecer. Porque não significa que vai ser sucesso. Você está sendo torcedor. Então você não sabe. Você tem que ter um critério para entrar num fundo de imobiliário e tem que ter um critério para entrar na ação. São totalmente diferentes produtos. Eu passo critérios dos dois. E aí faz sentido você conhecer o critério de fundos imobiliários. Que ele é simples, mas que ele consegue te ajudar a tomar uma boa decisão, entendeu? Uhum. Não sei se você concorda aí. Dicas não, sempre... perfeito, cara. E assim, ó, eu acho que as dicas têm até algum valor desde que você saiba o que está fazendo. Desde que você escute, vamos supor, você ouviu falar numa empresa que alguém falou, empresa X, por exemplo, né? Você fala, nossa, mas não sei de nada dessa empresa. E aí você vai lá, você vai avaliar, você vai ver os relatórios, vai entrar no site RI da empresa, vai, sei lá, olhar os indicadores, vai conversar, começar a acompanhar as apresentações dos trimestrais que a empresa faz, e aí você fala, nossa, realmente é boa, ou não, é péssima,
não quero. Eu acho que a dica serve para isso, para você, opa, peraí, essa empresa, nunca ouvi falar, vamos investigar? Mas você simplesmente colocar o dinheiro, é como se você estivesse comprando uma pirâmide, cara. Né? Alguém falou que é bom, você falou, legal, me disseram que é bom, eu vou lá e boto meu dinheiro. Cara, pode até ser que seja bom, lembra do que a gente falou agora há pouco. Pode até ser que seja bom para aquela pessoa, você não conhece a estratégia dela, você tem que ter a sua. Eu vou só fazer um comentário, não sei se vocês conhecem como que a CVM trabalha. Os profissionais da CVM, eles são extremamente competentes. E aí vamos falar, por exemplo, de um analista. Por que, por exemplo, o consultor, analista e assessor, ele tem que estar registrado na CVM e isso é muito importante. Quando o analista chega para você e faz um relatório, ele tem uma janela onde ele não pode entrar no produto. Justamente para ele não entrar no produto, fazer uma janela e fazer uma compra. Tem todas umas regras que ajudam o mercado a justamente não ter justamente esse viés de confirmação. O cara faz isso, aí todo mundo entra, ele faz um relatório lindo, esquece um monte de coisa, e depois você entra e ele vende. Então, o que é interessante você saber é que os profissionais, e por isso também tem que escolher os profissionais adequados, eles têm essa janela. Então, assim, se você vai escutar, assim, eu acredito que seja muito melhor você escutar alguém que realmente sabe e que passou numa prova, que tem uma certificação também, e que estuda o mercado, às vezes nem só certificação, às vezes que estuda. E aí você consegue ter uma ideia de como que é esse perfil aí tá acontecendo, entendeu? Então, nesse sentido, aí o cara elaborou esse relatório, bicho, aí faz sentido, aí ele vai divulgar, e ele pode divulgar e fazer isso e te ajudar melhor, entendeu? Essa é uma opinião aí que eu tenho um pouco sobre essa questão. Perfeito, maravilha, Diogo. Deixa eu só falar um negócio, a gente acho que tá quase no fim, tá? Tô marcando aqui, tá dando uns 56, 57 minutos, então daqui a pouco aí vai... Então, não sei se... Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aí. Quer fazer mais uma rodada de perguntas? Pode ser. Tem algum... Você viu alguma outra aí entrando? Não, acabei não vendo, não. Tava respondendo. Agora, vamos lá, vamos falar de uma média aí. Só para ter uma referência, por exemplo. Quando você, por exemplo, eu vou comparar um pouco a minha carteira com a sua. Não exatamente em termos, porque, por exemplo, a sua carteira em 2019 deve ter rendido uns 40%. Eu não lembro exatamente, cara, mas foi um ano muito bom. Por quê? Porque, assim, aí isso está risco-retorno. Ele tem uma posição muito maior em ação e, por exemplo, a minha carteira rendeu muito bem, mas rendeu 20%. Porque eu tenho uma posição muito maior em fundos imobiliários. Uhum. Então você tem que saber que o mercado que você está exposto, ele tem também uma média, um target ali. O mercado de ação, o potencial de ganho e o vol dele, que é a variação, é muito mais alto. Então, se você... E por que a gente sempre precisa conhecer o mercado? Porque, às vezes, você não está preparado para o vol de ação. E como é que você faz isso quando você não está preparado para o vol de ação? Você não investe em ação? Não, muito pelo contrário. Você só diminui sua exposição em ação e aumenta no outro que tem um vol menor. E aí a sua carteira ela fica mais... Ela vai ter oscilação para você ter um ganho melhor. E esses pitadinhos do que você vai fazer, é isso que a gente consegue falar, não é? É você conseguir determinar, ou seja, não, Diogo, eu topo qualquer vol. 2019, enquanto você estava explicando aí, eu estava abrindo aqui o arquivo, 49%. Então é o que eu imaginei, foi porque aí esse ano eu estou perdendo 5%. Aí. Se eu retirar os 5 dos 49, tá bom ainda, né? Não, e com certeza, até o final do ano vai. O Doda perguntou mais uma pergunta aí. Ele fez mais um questionamento pra gente. Vamos lá, vamos fixar aqui. Sobre... por que não está indo aqui? Agora, sobre debentures, com esse quebra-quebra das empresas, vocês acham um bom mercado para se investir? Quer responder aí? Você quer responder? Eu respondo.
Bom, tem tranquilo. duas coisas. Eu gosto de debentures. Eu acho que é um mercado interessante. É um mercado, por exemplo, muito mais líquido secundário que o de CRI. Se você comprar debentures de empresas sólidas, e aí como você vai avaliar isso? A maioria dos debentures tem rating. Rating é justamente... Falta 20 segundos, Diogo. Acho que não vai dar tempo. Então acho que não vai dar tempo de responder. Dá para mandar o pessoal correr lá no Facebook, a gente no YouTube. No YouTube, a gente está ao vivo no YouTube, pessoal. Entra no YouTube também que a gente Aí eu respondo pelo YouTube e depois a gente continua aqui. Beleza, fechado. Pode ser? Valeu, vou só Diogo, fechar pessoal. aqui. Grande abraço aí. Eu vou responder.